Antes de começar a estudar história para minha formação profissional, eu vivia me perguntando o porquê de estudar folclores, mitos, cultura popular, etc. Na minha cabeça não fazia nenhum sentido investigar qualquer coisa que não fosse real, que não fosse concreta. Mas aí, depois de um tempo de estudo, eu comecei a entender como as coisas ficcionais tinham, e ainda têm, um papel muito importante na nossa realidade. E é basicamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Mas para falar sobre isso, eu primeiro decidi revisitar uns estudos sobre Roma Antiga. Eu considero um bom tema para ser abordado diante da pergunta que eu estou fazendo. E aí eu selecionei uma obra considerada muito importante para entender o povo ocidental e para entender o povo romano. O nome dessa obra é a Eneida, e ela é um poema épico escrito pelo poeta Virgílio. Durante muito tempo, quer dizer, a epopeia virgiliana, ela ficou em segundo plano se comparado principalmente às epopeias homéricas, isto é, a Ilíada e a Odisseia. Mas esse certo preconceito que havia em relação à Eneida, com o passar do tempo, foi se esvanecendo e hoje temos a plena consciência de que esse seja o principal poema daquilo que a gente pode chamar de civilização ocidental. Virgílio, ao escrever sua obra, evoca constantemente um espírito de afirmação da identidade romana. E ele desenvolve isso contando a épica história de Enéas, um sobrevivente da Guerra de Troia que, fugindo da invasão, busca construir um novo lugar para o seu povo. A partir dessa narrativa é então criado um mito de origem para a nação romana. A Eneida é uma obra que traz consigo várias intencionalidades. Essas intencionalidades demonstram a urgência por um esclarecimento que Roma Antiga tinha sobre o próprio passado. Durante o poema, Enéas se desenvolve como um personagem que representará a origem do povo romano e, consequentemente, será também um modelo para gerações futuras. É interessante como Virgílio o apresenta muitas vezes enquanto uma figura heróica. Por exemplo, quando Enéas conta para a rainha do Cartago, Dido, sobre sua fuga, ele se descreve carregando nos seus ombros o seu pai, Anquises, e segurando pela mão o seu filho, Ascânio. A cena não tem só um grande peso narrativo, como também possui um valor simbólico. Virgílio já nos dá aí uma pista de como é a figura de Enéas, um homem que carrega o peso do passado nas costas, é acompanhado pelo futuro, mas no fim é ele quem controla o rumo de ambos. A questão temporal é sempre uma peça-chave nessa obra virgiliana. A busca pelo passado trouxe consigo um pessimismo que acompanha Enéas ao longo de sua vida. Nos é sempre proposto uma reflexão acerca das contradições da vida. Virgílio organizou sua obra a partir de várias estratégias narrativas. Uma delas é colocando ao longo da trama concepções, valores e conceitos em constante conflito, sempre colocando coisas como vida e morte, passado e futuro, luz e sombra. Um exemplo desse recurso é o ramo de ouro. Para adentrar no mundo dos mortos, era necessário que Enéas conseguisse um ramo de ouro tirado de uma árvore dos campos da deusa Diana. O referido item era um artefato que representaria os dois mundos, pois, ao mesmo tempo que é orgânico, é inorgânico, e ao mesmo tempo que é metálico, é também vegetal. Nesse sentido, analisando a obra juntamente com o contexto social e político em que ela foi produzida, torna-se possível perceber as necessidades que eram contemporâneas a Virgílio. Augusto, o primeiro imperador de Roma, viu a importância de glorificar e legitimar ainda mais o seu governo, percebendo no poeta a oportunidade de construir um legado histórico para Roma. Assim, no papel de historiador, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é possível entender como a criação dessa obra, dessa origem mitológica, é rodeada de um cenário político-histórico que transmite suas intenções em um escrito passado. Mas o que eu quero deixar aqui evidente
é que, como o mito também é um produto do presente das pessoas que o fizeram. No caso, o mito de origem romano foi todo trabalhado e pensado para ser passado de geração em geração pelos romanos, construindo e somando um conjunto de referências e significados que procuram definir o indivíduo romano. Ou seja, a identidade romana, nesse primeiro momento da produção da Eneida, pelo menos, é fruto de relações e significados deliberadamente estabelecidos. Outro exemplo é a condição da mortalidade. Tantas e tantas vezes lamentado na literatura grega, foi sempre um objetivo a ser superado. Em A Morte Heróica entre os Gregos, Jean-Pierre Vermont demonstra como o mortal, de certa forma, se compararia à divindade, tendo a morte no fervor da batalha e na beleza da juventude, para ser eternizado na memória dos cânticos, atrelando a memória desses heróis à imortalidade. Em contrapartida, a morte escrita por Virgílio, ou pelo menos a morte pensada para o ser romano, é a morte honrosa, martirizada, onde o indivíduo acolhe a morte em prol do bem comum, em prol do bem de Roma.